O milagre que mudou a vida de Maria, a vitória sobre a pagofagia no altar da fé. Maria olhava para o espelho do banheiro com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mais uma vez, seus dedos tremiam ao tocar os cabelos, agora raros e quebradiços. Os fios que antes eram longos e negros estavam reduzidos a mechas finas, e o couro cabeludo apresentava falhas que ela tentava esconder com lenços. Não era calvície comum. Era algo pior, a pagofagia, um distúrbio obsessivo-compulsivo que a levava a arrancar os próprios cabelos, fio por fio, sem conseguir parar. Os médicos tinham dado diagnósticos frios: transtorno de ansiedade severa, terapia cognitivo-comportamental, medicação por tempo indeterminado. Mas nenhuma pílula, nenhum psicólogo havia conseguido deter aquelas mãos que, como se movidas por uma força invisível, destruíam sua autoestima há mais de 5 anos. O pior não era apenas a aparência. Era a vergonha. Maria evitava saídas, cancelava compromissos, e até mesmo na família, as pessoas já não sabiam mais como agir. Sua mãe, Dona Rosa, chorava em silêncio, vendo a filha se isolar. Seu marido, Carlos, embora amoroso, não entendia como ajudar. É como se algo dentro de mim me obrigasse a fazer isso, Maria confessava entre soluços. Eu odeio, mas não consigo parar. Até que numa tarde de quarta-feira, Dona Rosa voltou da feira com um folheto na bolsa. Filha, a gente já tentou de tudo. Que mal tem tentar isso também? No papel, uma foto de um templo iluminado com as palavras: Igreja Universal do Reino de Deus, aqui Deus opera milagres. Vem a corrente da libertação nesta sexta-feira, às 20 horas. Maria hesitou. Ela não era de frequentar igrejas, mas a desesperança falava mais alto. Se Deus existe, que Ele me livre disso, murmurou, amassando o folheto na mão. O primeiro passo, chegando à igreja. Na sexta-feira seguinte, Maria entrou na Universal acompanhada da mãe. O som dos louvores a atingiu como uma onda. Não era música comum, era algo vibrante, cheio de fé. No altar, o pastor falava com autoridade sobre quebrar correntes, libertar os cativos. Maria sentou-se no fundo, envergonhada, mas algo a fazia ficar. Quando o pastor anunciou a corrente de oração, ela sentiu um nó na garganta. Quem aqui precisa de um milagre? Quem está preso a algo que não consegue vencer sozinho? Maria baixou a cabeça. Não queria chamar atenção, mas suas mãos, como sempre, coçavam para arrancar os fios. Foi então que uma irmã da igreja, percebendo seu desconforto, aproximou-se. Irmã, você precisa vir aqui na frente. Jesus quer te tocar hoje. Com as pernas trêmulas, Maria subiu ao altar. O pastor a olhou nos olhos e perguntou: qual é a sua luta? Ela engoliu o choro e sussurrou: Pastor, eu arranco meus cabelos há anos. Não consigo parar. Já tentei tudo. O homem de Deus colocou a mão em sua cabeça e orou com uma unção que Maria nunca havia sentido. Em nome de Jesus, quebra essa maldição. Espírito de ansiedade, de obsessão, sai agora desta filha de Deus. Ela é livre. Maria sentiu algo estranho. Era como se uma pressão em sua mente, que ela carregava há anos, começasse a ceder. O pastor ungiu sua testa com óleo e disse: a partir de hoje, você não é mais escrava. Você é mais que vencedora. A fé em ação, campanhas, dízimo e a fogueira santa. Maria voltou para casa diferente. Não era uma cura instantânea, os fios ainda estavam lá, a vontade de arrancá-los ainda pulsava, mas algo havia mudado. Ela começou a frequentar os cultos, a participar das campanhas de fé. Na campanha dos 7 pães e 7 peixes, ela levou sua oferta com lágrimas, pedindo a Deus que multiplicasse sua fé como multiplicou aquele alimento. Na fogueira santa de Israel, ela escreveu em um papel: Senhor, queima toda a raiz de ansiedade em mim, e jogou no fogo sagrado, crendo que Deus consumiria seu problema. O pastor ensinou: fé sem obras é morta. Se você quer um milagre, tem que agir na direção dele. Maria começou a dar o dízimo, mesmo com as contas apertadas. Deus não precisa do meu dinheiro, mas da minha obediência, ela repetia. E toda vez que a vontade de arrancar os cabelos vinha, ela orava: Jesus, eu sou livre. Mas a batalha não foi fácil. Houve noites em que, sozinha, ela quase recaiu. Até que numa vigília de oração, enquanto o pastor clamava por libertação, Maria sentiu uma força a empurrar para trás. Era como se algo saísse dela. Ela caiu no chão chorando e quando se levantou, uma paz inexplicável a invadiu. Acabou, ela sussurrou. Deus me libertou. O milagre, a vitória no altar. 3 meses depois, Maria subiu ao altar para dar seu testemunho. Seu cabelo, antes ralo e quebrado, agora crescia saudável. Não era apenas a aparência, era a alegria em seus olhos. Irmãos, eu venci. Ela declarou segurando o microfone com mãos firmes. Deus quebrou essa corrente. Hoje eu não tenho mais vergonha. Eu tenho um Deus que opera milagres.
A congregação aplaudiu, muitos chorando. O pastor abençoou. Isso é o poder da fé. Quando você entrega seu problema a Deus e age na direção do milagre, Ele age por você. Carlos, seu marido, que agora a acompanhava nos cultos, abraçou-a forte. Você voltou a ser você, ele disse. Maria sorriu, não. Eu me tornei quem Deus quer que eu seja. A lição de vida, fé move montanhas. Hoje Maria é uma serva de Deus na Universal. Ela ajuda outras pessoas com distúrbios obsessivos, compartilhando sua história. Aprendi que a cura não vem só de remédios ou terapia, vem de Deus. Mas Ele exige que a gente dê o primeiro passo, crer, obedecer e persistir. Ela sempre repete o que ouviu do pastor naquele primeiro dia. Deus não muda a sua situação para você mudar. Ele muda você para você mudar a sua situação. E foi assim que Maria descobriu que no altar da fé, não há problema que resista ao poder de Deus. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Basta acreditar. Maria nunca imaginou que sua vida se transformaria tanto. Depois daquela noite no altar, quando sentiu o peso da opressão se quebrar, ela começou a viver uma realidade que nem nos sonhos mais otimistas ousava imaginar. Os ataques de pânico que antes a deixavam paralisada sumiram como se nunca tivessem existido. As vozes que a atormentavam, dizendo que ela não merecia ser feliz, calaram-se para sempre. Mas o maior milagre não foi só a cura, foi a paz que invadiu seu coração. Uma paz tão profunda que mesmo nos dias difíceis ela sabia, Deus estava no controle. Seu marido Carlos, que no início só a acompanhava por amor, começou a notar mudanças tão fortes que não teve como negar. Eu via você orando, chorando no altar e pensava, será que isso é real? Ele confessou um dia. Mas quando vi você dormir tranquila pela primeira vez em anos, quando vi você sorrir sem medo, eu entendi, só Deus faz isso. Hoje Carlos não só acredita como também serve a Deus ao lado da esposa. Maria passou a frequentar as reuniões de libertação com uma missão: ajudar quem passava pelo mesmo sofrimento. Ela se lembra de uma jovem chamada Ana, que chegava à igreja com os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas. Eu não aguento mais, irmã Maria. Parece que tem algo me sufocando, desabafou. Maria abraçou e disse, eu já estive aí. Mas hoje eu estou livre e você também vai estar. E foi assim que Ana, depois de semanas de oração e jejum, também experimentou sua libertação. Foi como se uma corrente se rompesse dentro de mim, ela contou, emocionada. Maria sorriu, porque sabia exatamente como era aquele alívio. A vida de Maria hoje é um testemunho vivo de que Deus não desiste de ninguém. Ela que já pensou em desistir de tudo, agora acorda cedo para participar das correntes de oração, leva comida para os necessitados e, acima de tudo, mostra para quem ainda sofre que a esperança existe. Muitas pessoas me perguntam, como você conseguiu? Ela diz. Eu respondo, não fui eu, foi Deus. Eu só entreguei meu coração nas mãos dele e não desisti, mesmo quando tudo parecia perdido. E é assim que Maria segue, uma guerreira da fé, provando que quando a gente confia em Deus de verdade, os milagres não são exceção, são a regra. Se Ele fez por mim, que era só uma mulher quebrada, imagine o que Ele pode fazer por você. Basta dar o primeiro passo. Maria nunca imaginou que seu testemunho tocaria tantas vidas. Mas foi justamente numa tarde de sábado, depois de um culto na Universal, que uma mulher chamada Ana se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. Eu também estou no fundo do poço, confessou, segurando com força um lenço amassado. Meu filho está nas drogas, meu marido me abandonou e eu não tenho mais forças. Mas ouvi você falar hoje, e será que Deus pode me ajudar também? Maria olhou nos olhos daquela mãe desesperada e viu seu próprio passado refletido ali. Sem hesitar, pegou as mãos de Ana e disse, vem comigo. Ela a levou até a frente do altar, onde os obreiros já estavam orando por outras pessoas. Aqui não tem caso perdido, Maria sussurrou, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. Deus não olha pra gente e diz, essa não tem jeito. Ele olha e diz, essa é minha filha, e eu vou restaurar. Naquela noite, Ana entregou sua vida a Jesus. E não foi só ela. Nos meses seguintes, Maria começou a perceber que seu milagre não era só para ela. Era uma semente. Toda semana, alguém se aproximava depois dos cultos. Um homem com dívidas que não tinha saída, uma jovem com depressão, um casal à beira do divórcio. Maria orava com eles, compartilhava sua história e os levava para frente do altar. Não é a gente que muda as coisas, ela sempre dizia. É Deus. A gente só precisa soltar o controle e deixar Ele agir. Um dia, o pastor chamou Maria na frente da igreja. Você tem sido um instrumento nas mãos de Deus, ele disse, enquanto o povo aplaudia. Muitas vidas estão sendo transformadas por causa da sua fé.
Maria sorriu emocionada, mas seu coração só pensava numa coisa: se Deus usou uma pessoa tão quebrada quanto eu, é porque Ele pode usar qualquer um. Hoje Maria não só continua firme na igreja como se tornou uma líder no grupo de oração das mulheres. Ela visita hospitais, leva a palavra de Deus para quem está preso nas cadeias da vida e, acima de tudo, não deixa ninguém sair da Universal sem ouvir: Deus tem um milagre para você também. Basta acreditar. E assim, o que começou como uma história de dor se tornou um rio de bênçãos. Porque quando a gente deixa Deus escrever nossa história, Ele não só muda nosso final, Ele usa a gente para mudar o começo de alguém mais. Eu era uma mulher sem esperança, Maria costuma dizer, olhando para trás com gratidão. Hoje, sou uma mulher cheia do Espírito Santo, vendo milagres todos os dias. E o melhor, isso é só o começo. Um dia, enquanto Maria visitava um hospital público lotado, ela sentiu um toque no braço. Era uma jovem chamada Ana, com os olhos inchados de tanto chorar. Senhora, o médico disse que meu filho de 3 anos não vai resistir à noite. Ele tem uma infecção grave e os remédios não estão fazendo efeito, a moça falou entre soluços, mostrando uma foto do menino nos braços, sorrindo, sem saber da batalha que viria. Maria não pensou 2 vezes. Pegou a mão de Ana e disse com uma firmeza que só quem já viu o impossível se tornar possível tem: vem comigo. Deus não abandonou você nem seu filho. Hoje mesmo, Ele vai mostrar que ainda faz milagres. As duas entraram na Universal mais próxima, mesmo com Ana resistindo, dizendo que não era daquelas coisas de igreja. Mas Maria não soltou sua mão. Dentro do templo, o pastor estava orando por outras pessoas, e quando viu as duas, chamou Ana para a frente. O Senhor já me mostrou que tem uma criança precisando de um toque divino aqui, ele falou, sem nem saber da história. Ana, desesperada, caiu de joelhos. Maria colocou a mão no ombro dela e começou a orar em línguas, como nunca tinha feito antes. De repente, Ana sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a tocasse. Ela começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas diferentes, de alívio, de uma paz que não fazia sentido naquele momento de dor. Na mesma hora, o celular de Ana tocou. Era o médico, confuso. A febre do seu filho baixou de repente. Os exames estão melhorando sem explicação. Nós não entendemos, mas ele está reagindo. Ana mal conseguia falar, tão emocionada que só repetia: é Deus, é Deus. Quando elas chegaram ao hospital, o menino, que antes estava pálido e quase sem respirar, abriu os olhos e sorriu fraco, mas sorriu. Os enfermeiros não sabiam explicar. Os médicos disseram que era inexplicável, mas Maria e Ana sabiam. Era o dedo de Deus escrevendo mais um capítulo de vitória. Aquilo mudou Ana para sempre. Ela começou a frequentar a Universal, levou a família, e hoje é ela quem leva outras mães desesperadas para orar. Se Deus fez por mim, faz por qualquer um, ela repete, com a mesma convicção que Maria um dia teve. E Maria? Ela só sorri quando conta essa história. Cada milagre que vejo é como se Deus me dissesse: lembra quando você achava que estava acabada? Olha no que eu te transformei. Agora, ela não só acredita em milagres, ela os carrega nas mãos, nos pés, nas palavras que fala. Porque na Universal, Maria aprendeu que fé não é só esperar por um milagre, é ser o milagre na vida de alguém. E assim o rio de bênçãos continua fluindo. Uma vida toca outra, que toca mais outra, e o que era para ser um fim vira um recomeço. Porque quando Deus entra na história, nada fica igual. Nem a dor, nem o medo, nem o passado. Tudo se torna testemunho. Tudo vira alegria. Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. E foi justamente nesse rio de bênçãos que a vida de Carlos se cruzou com a de Maria. Ele chegou à Universal arrastando os pés, com o peso de um diagnóstico que os médicos tinham dado como sentença: câncer em estágio avançado. Tratamento paliativo, prepara a família. Carlos ouviu aquelas palavras como se fossem um martelo batendo no caixão de seus sonhos. A esposa chorava em silêncio, os filhos olhavam para ele com olhos cheios de perguntas sem resposta. Ele se sentia um fardo, um homem marcado para morrer antes do tempo. Mas no domingo seguinte, quase sem forças, ele entrou na igreja atrás de um último fio de esperança. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas quando o pastor falou sobre a fé que move montanhas, algo dentro dele estremeceu. Foi então que viu Maria lá na frente, de mãos erguidas, cantando como se não houvesse dor no mundo. Aquela mulher que um dia também tinha sido um caso perdido, agora brilhava de uma forma que ele não entendia. Depois do culto, ela se aproximou, como se já soubesse que ele estava ali. O Senhor precisa de um milagre? Perguntou Maria com uma calma que parecia sobrenatural. Carlos engoliu em seco, assentiu. Não conseguiu dizer nada, mas os olhos dele falavam por ele.
Então vem comigo, ela disse, pegando sua mão com uma firmeza que ele não sentia há anos. Deus não te trouxe até aqui para te deixar na metade do caminho. E foi ali, entre lágrimas e orações, que Carlos conheceu o poder de uma igreja que não desiste das pessoas. Maria o levou para a corrente de oração, onde mãos se uniram sobre ele, onde vozes clamaram em uníssono por sua cura. Ele sentiu algo quente percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida estivesse queimando cada célula doente. Quando abriu os olhos, estava chorando sem saber por quê. Isso é Deus trabalhando, sussurrou Maria com os olhos brilhando. Agora é só crer e não soltar a mão dele. Os dias seguintes não foram fáceis. As dores ainda vinham, os exames ainda assustavam. Mas Carlos voltou à igreja toda semana, seguiu as orientações do pastor, jejuou, orou, e acima de tudo, se agarrou à promessa de que Deus não é homem para mentir. Até que 3 meses depois, o médico que antes não tinha esperanças olhou para os novos exames com os olhos arregalados. Não tem mais nada. É como se o câncer simplesmente tivesse sumido, balbuciou confuso. Carlos não precisou de explicações. Ele já sabia. Aquela mesma noite, ele voltou à Universal não mais como um homem doente, mas como um homem livre. E quando subiu ao púlpito para dar seu testemunho, Maria estava lá sorrindo, como se dissesse: eu não falei? Hoje Carlos é um dos que estendem a mão para outros que chegam quebrados. Ele aprendeu que milagre não é só a cura do corpo, é a transformação da alma. É olhar para trás e não reconhecer mais aquele homem que entrou arrastando os pés, porque agora ele caminha com propósito. E toda vez que alguém pergunta como tudo mudou, ele responde com a mesma simplicidade que um dia ouviu de Maria: Deus fez. E se fez por mim, faz por você também. Porque na Universal, as histórias não terminam. Elas se multiplicam. Cada vida restaurada vira uma semente, cada testemunho vira uma ponte para quem ainda está do outro lado, achando que não há saída. Mas a saída existe. E ela começa quando a gente decide entrar pela porta da fé e deixar Deus escrever o final. Ou melhor, deixar Deus escrever um novo começo. Na mesma semana em que Carlos compartilhava seu testemunho pela primeira vez no altar, uma mulher chamada Ana sentou-se nos últimos bancos da Universal, com as mãos trêmulas e o coração apertado. Ela tinha ouvido falar da igreja por uma colega de trabalho, mas veio mais por desespero do que por fé. Seu filho, Lucas, de apenas 9 anos, estava há meses em uma cadeira de rodas depois de um acidente que os médicos disseram que nunca o deixaria andar novamente. Lesão irreversível na medula, repetiam os relatórios. Ana já tinha chorado todas as lágrimas que podia. Até que naquele domingo, enquanto o pastor falava sobre a fé que move montanhas, ela sentiu algo dentro dela dizer: tente mais uma vez. No final do culto, quando os obreiros convidaram quem precisava de um milagre a vir à frente, Ana hesitou. Mas então lembrou das palavras de Carlos: Deus fez. E se fez por mim, faz por você também. Com as pernas fracas, ela empurrou a cadeira de rodas do filho até o altar. Os obreiros oraram com unção, impuseram as mãos sobre Lucas, e Ana fechou os olhos com força, como se pudesse segurar a dor no peito e trocá-la por fé. Quando abriu os olhos novamente, viu algo que jamais esqueceria. Lucas mexeu o pé esquerdo. Só um pouco, quase imperceptível, mas mexeu. Mãe, eu senti. O menino gritou com os olhos arregalados. O auditório inteiro explodiu em louvor. Ana caiu de joelhos, abraçando as pernas do filho, enquanto as lágrimas agora eram de gratidão. Não foi uma cura instantânea nos dias seguintes. Lucas ainda precisaria de fisioterapia e cuidado. Mas aquele pequeno movimento foi o sinal de que Deus tinha ouvido. E se Deus ouviu, ele não iria parar por aí. 3 meses depois, Lucas entrou correndo na igreja sem muletas, sem cadeira, direto nos braços da mãe. Ana, que antes mal conseguia sorrir, agora não parava de contar para todo mundo: Deus não só curou meu filho, ele devolveu a minha alegria. Ela tinha aprendido que o milagre não era só o filho andando, era ela mesma renascendo. Antes vivia amargurada, culpando a si mesma pelo acidente, afundada em dívidas por causa das despesas médicas. Mas na Universal, encontrou mais do que uma cura, encontrou uma família. Os irmãos a ajudaram com doações, com palavras de ânimo, com orações que a sustentaram nos dias mais difíceis. Agora, Ana e Lucas servem juntos no trabalho infantil da igreja. Toda vez que uma criança nova chega com algum problema de saúde, Lucas corre para contar sua história. Eu também não conseguia andar, mas Jesus me curou. Se ele fez isso comigo, vai fazer com você também. E Ana, com os olhos brilhando, completa: o que eu pensava que era o fim, era só Deus preparando um começo melhor. Porque é assim na Universal. Os milagres não são exceção, são o cotidiano de quem decide crer.
Não importa quão grande seja a batalha, quão profunda a ferida, quão impossível pareça a situação, quando a gente entrega nas mãos de Deus, Ele faz o que nenhum homem pode fazer. E o mais lindo é que, depois do milagre, ninguém sai sozinho. Cada vida transformada vira um farol para outras que ainda estão no escuro, provando que a esperança não é um sentimento vago, mas uma promessa viva. E a história continua. Sempre continua. O milagre de Ana. Naquele mesmo instante, enquanto as lágrimas ainda escorriam pelo rosto de Ana, uma força desconhecida percorreu suas pernas. Primeiro, um formigamento. Depois, um tremor suave. E então, como se uma corrente invisível a puxasse para cima, ela se levantou. Os joelhos, antes rígidos, dobraram-se com naturalidade. Os pés, que há anos não sentiam o chão, agora pressionavam o piso com firmeza. Um silêncio reverente tomou conta do templo. Alguns choravam. Outros erguiam as mãos em gratidão. Ana deu um passo, depois outro e outro. Até que, sem perceber, estava correndo, em direção aos braços abertos de sua mãe, que a esperava no fundo do salão, trêmula de emoção. Não foram palavras que explicaram aquele momento. Foi a evidência viva de que Deus não apenas ouve, mas age. O médico que a acompanhava há anos, presente ali por acaso, abaixou sua pasta e sussurrou: "Isso não tem explicação científica." E Ana, com os olhos ainda úmidos, respondeu: "Porque não é ciência. É milagre." A reflexão que fica. Às vezes, a dor nos convence de que estamos quebrados demais para ser consertados. Que o tempo passou, que as chances se esgotaram, que a esperança é ingênua. Mas Deus não trabalha com prazos humanos nem com limites visíveis. O que para nós é uma sentença, para Ele é apenas uma página virando. Ana entrou na Universal arrastando não só o corpo, mas uma alma cansada de desistir. Sairia dali carregando uma verdade que mudaria tudo. A fé não move montanhas. Ela move o coração de Deus, e isso move tudo. A lição. O milagre não é apenas a cura do corpo, mas a restauração da alma que aprendeu a confiar novamente. Ana não recebeu apenas suas pernas de volta, recebeu um propósito, ser a prova de que onde o homem vê um ponto final, Deus escreve um, e então. Hoje ela volta ao mesmo hospital onde ouviu que nunca mais andaria. Mas agora não como paciente, e sim como testemunha. E a cada passo que dá pelos corredores repete baixinho, como um hino: "O que era para me destruir, Deus usou para me glorificar." Porque na Universal os milagres não são contados, eles são vividos. E a história? A história sempre continua. Principalmente quando Deus é o autor.